Ô, mas responde uma coisa pra mim, Gusta. Onde foi que esse tal de socialismo deu certo? Todo país que se aplica o socialismo, o país quebra. Eu vi no canal da MBL, do Nando Moura, do Olavo de Caralho. Eu li Revolução dos Bichos, Gusta. Eu sei do que eu tô falando, meu chapa. Passei horas no curso Mestre do Capitalismo do Nando Moura, Gusta. Respeita. Eu não quero um sistema que não funciona. O capitalismo tem os seus defeitos, mas a gente tem oportunidade de prosperar. A gente tem liberdade, Gusta. Não, você é burro, cara. Que loucura. Você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. E aí, meus bonitos desse canal, sejam muito bem-vindos novamente. Depois de entender que espaço vazio é sim espaço cooptado pela direita, cá estou eu vivendo em um país que claramente deu certo, como o Brasil, criando conteúdo para essa plataforma satânica e comunista. Deixa eu te falar uma coisinha, coisa rápida. Você vai me ajudar muito se apertar o botãozinho de se inscrever ali embaixo, porque aqui não tem Fidel Castro financiando, não tem Kim Jong-un mandando bomba atômica na minha casa e nem Xi Jinping para bombar um vídeo meu no TikTok. Bom, primeiro, o que significa dar certo para você? Quando eu leio esse tipo de comentário aqui nas redes, eu me pergunto, tá, mas e o capitalismo? Que é um sistema vigente que a gente vive hoje. Ele tá funcionando? Ele tá dando certo? Faça uma reflexão aí contigo mesmo e se pergunte, capitalismo tá funcionando para você? Vamos examinar aqui o que é dar certo? Por exemplo, segundo dados da OMS, 864 milhões de pessoas passam fome no capitalismo hoje. Ou seja, temos 864 milhões de pessoas sofrendo de desnutrição crônica, e isso após 4 séculos de capitalismo. E aí eu te pergunto novamente, isso seria dar certo? Um sistema que depois de séculos de funcionamento não conseguiu eliminar uma questão tão básica como a fome. Se a gente pergunta se isso é dar certo para um capitalista de verdade, ele vai falar que sim, que é isso mesmo. Mas para um socialista, isso absolutamente não é dar certo. Outros dados da OMS apontam que 2,4 bilhões de pessoas não têm saneamento básico no capitalismo. Isso é dar certo? No capitalismo hoje temos 2,4 bilhões de pessoas cagando ao ar livre. A ONU também estima que cerca de 40% da população mundial não tem acesso seguro à água potável. 270 mil crianças morrem durante o primeiro mês de vida devido a condições como prematuridade, que poderia ser evitada por meio ao acesso da água potável, saneamento básico e instalações de saúde. Isso é dar certo? Nos países ditos pobres do capitalismo, como os países da África, 1 a cada 14 crianças morrem antes de completar 5 anos de idade. Depois de 4 séculos de capitalismo, vocês analisando esses dados, vocês realmente acham que o capitalismo é um sistema que vem funcionando? Em setembro de 2022, a Walk Free divulgou que em todo o mundo 50 milhões de pessoas estão em situação de escravidão. 50 milhões de escravos. Isso é dar certo? Esses 50 milhões de escravos, eles produzem cerca de 450 bilhões de dólares que são importados e consumidos pelos países do G20. Só os Estados Unidos, o melhor país do mundo, importam 145 bilhões de dólares de produção do trabalho escravo. American First. Analisando esses dados e percebendo que o capitalismo é um sistema global, vemos que para esse sistema existir, há de haver escravidão. Isso é dar certo? Os paga-pau de bilionário têm manias toscas de querer comparar a pobreza de alguns países socialistas com a riqueza de alguns países capitalistas, fazendo uma completa abstração da história desses países. Como por exemplo, em Cuba não tem iPhone, mas nos Estados Unidos eu consigo comprar iPhone barato, eu posso ir pra Disney quando eu bem quiser, quando eu bem entender. O McDonald's é só $1. E 5 marcas de ketchup que eu posso escolher quando quiser. Eles esquecem que dentro desses países ricos também há pobrezas, há contradições. Por que será que eles não comparam a pobreza dos cubanos com a dos americanos que estão morando nas ruas? Essas comparações são tendenciosas, falaciosas. Se a gente quiser comparar algo, que seja uma comparação de países que têm histórias semelhantes, colonizações semelhantes, como por exemplo, vamos comparar Cuba com seus vizinhos? Compara Cuba com Haiti, champs. Compara Cuba com Jamaica. Compara o socialismo de Cuba com o capitalismo do Haiti. O socialismo não dá certo porque os cubanos fogem para os Estados Unidos. E os estadunidenses que saem dos Estados Unidos para tratar a saúde em Cuba? Por que vocês não falam? E os africanos que vivem em estado de calamidade por conta do colonialismo e do imperialismo dos países centrais do capitalismo, como a Inglaterra, a França, e que esse povo foge da África para tentar a vida na Europa? Por que vocês não falam disso? Será mesmo que o capitalismo dá certo pra gente ficar usando como parâmetro para comparar com o socialismo? Isso é um sistema que vem funcionando para você? Uma pesquisa realizada em 86 concluiu que a qualidade de vida dos países socialistas era melhor do que de países capitalistas de mesmo porte econômico. Essa pesquisa mostrou que os países socialistas possuíam melhor educação, melhor saúde, melhor qualidade de vida num geral. A vida das mulheres soviéticas, por exemplo, eram disparadamente melhores do que a vida das mulheres nos Estados Unidos nos anos 70. E digo mais, até o sexo é melhor no socialismo. Sim, o sexo. Se liguem só como as mulheres eram representadas na União Soviética e nos Estados Unidos. Estados Unidos e na União Soviética.
Vocês notaram alguma diferença? A melhoria das condições sociais, econômicas e políticas para as mulheres sobre regimes socialistas teve impactos indiretos, mas significativos na vida sexual e nas relações de gênero. Embora o tema do sexo não fosse o foco central das políticas socialistas, as mudanças promovidas por essas políticas criaram um ambiente que poderia favorecer uma vida sexual mais igualitária e satisfatória para as mulheres. Sobre muitos regimes socialistas, mulheres tinham acesso a direitos reprodutivos, como contracepção e aborto seguro legal. Isso permitiu que as mulheres tivessem maior controle sobre seus corpos e sobre suas escolhas sexuais, reduzindo o medo de gravidez indesejada e promovendo uma sexualidade mais livre e consciente. Com o acesso ao emprego e independência financeira, as mulheres ganharam maior poder de decisão em suas vidas, incluindo as suas relações íntimas. Isso significava que elas podiam escolher seus parceiros com base em afeto e desejo mútuo, em vez de depender economicamente de um homem para sobreviver, como é o caso de muitas mulheres no sistema capitalista. A ideologia socialista enfatizava a igualdade entre homens e mulheres, o que em teoria promovia relacionamentos mais equilibrados e menos hierárquicos. Isso poderia levar a uma dinâmica sexual mais igualitária, onde o prazer e o consentimento de ambos os parceiros eram valorizados. Regimes socialistas buscavam combater a violência doméstica e a opressão sexual, criando mecanismos de proteção para as mulheres. Um ambiente mais seguro e respeitoso poderia permitir que as mulheres explorassem a sua sexualidade com maior liberdade e sem medo de repressão ou alguma violência. A educação também ajudava a empoderar as mulheres, a discutir as suas necessidades e desejos sexuais de formas mais abertas. Em resumo, as políticas socialistas que visavam a emancipação das mulheres e a igualdade de gênero criaram condições que poderiam melhorar a vida sexual das mulheres ao promover autonomia, segurança e igualdade nas relações. Meus lindos, outras ideias, outras paradas, outra forma de organizar uma sociedade e que funciona. Enfim, aonde o socialismo deu certo depende do que a gente considera dar certo, depende do nosso conceito de como interpretamos o que é um sistema político, um sistema social ou o que é um modo de produção dar certo. E depois de mais de 4 séculos de existência, a gente ainda tem 864 milhões de pessoas em desnutrição crônica no mundo capitalista, a gente tem que se perguntar, será que isso é um sistema que de fato funciona? É isso, pessoas, sistema perfeito não existe, mas o pior socialismo é melhor do que o melhor capitalismo. Não se esqueçam de se inscrever, de curtir, comentar, deixar aqui a sua opinião sobre o vídeo. Um beijo de luz e até a próxima.